Na Band FM, quem ama não esquece. Você concorda que não tem nada mais motivador do que os nossos próprios sonhos? E olha que quando eles são grandes demais, assusta até quem tá do nosso lado, né? Nessa vida, deixar de sonhar é esquecer de ter objetivos, de buscar a melhor versão de si e de ser feliz. E eu provei isso de pertinho. Bom, eu sempre morei com meu pai, era filha única e fui criada com muito amor. Eu sabia como era ser bem tratada e sempre tive tudo do bom e do melhor ao lado do meu pai. Infelizmente, ele partiu. Partiu quando eu ainda era uma menina. E isso me deixou um vazio imenso, sabe? Nessa fase, eu precisei morar com a minha mãe, que na época não era tão próxima de mim. Foi tão difícil. Nossa, como foi difícil. A verdade é que ela não era nem um pouco paciente, nem um pouco carinhosa. E a gente vivia em pé de guerra. Posso dizer que a minha vida era um verdadeiro inferno. Pensa só, ser jovem, perder o pai e ainda viver brigando com a mãe. Eu me sentia tão sozinha. Mas sabe, eu acredito que nada tenha sido por acaso. Acontece que na rua da casa da minha mãe, um rapaz me chamou bastante atenção. Olha, eu não acreditava que isso poderia acontecer comigo, não. Mas eu juro que ele foi paixão à primeira vista. O Rodrigo apareceu para mim na fase mais complicada da minha vida e me apoiou como ninguém me apoiava. A minha mãe não foi com a cara dele desde o início e, para falar a verdade, eu não dei ouvidos para ela, não. Eu estava feliz, muito feliz, mas feliz mesmo. Cada dia que passava, eu e o Rodrigo tínhamos mais certeza de que queríamos estar juntos, sabe? Até fazíamos planos, muitos planos. Quando a gente ama é assim, né? Pra gente, tudo estava indo tão rápido. Até que, com apenas 3 meses de namoro, ele decidiu fazer uma proposta que para muitos seria uma verdadeira loucura. Olha, Heloísa, eu sei que ainda tá cedo pra gente decidir alguma coisa. Mas eu vim pensando, não é de hoje. Você não acha que tá na hora de você sair de casa e vir morar comigo, sabe? Você vive brigando com a sua mãe, você não consegue ter paz dentro da sua casa. Você tem que morar comigo. Ai, Rodrigo, você acha que é o melhor mesmo? Eu e a minha mãe já tentamos ser amigas, mas não tem jeito. Eu sei que não tem jeito e isso... Sabe, isso me dá uma tristeza. Eu tenho certeza que é o melhor. Eu tenho certeza de verdade. Vai ser um passo a mais na nossa relação. E eu não tenho dúvida nenhuma que você é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida. Então, decide logo, vai. Vem morar comigo. Era uma decisão e tanto. Não que eu tivesse dúvidas sobre o que eu sentia pelo Rodrigo. Mas a gente só estava junto há 3 meses. Mesmo assim, eu não pensei 2 vezes. Eu queria sim viver com ele, mesmo a minha mãe não concordando. Aliás, claro que ela não ia concordar, né? Ela nunca concordava com nada. Mas eu fui embora para morar na casa dele. No começo, bateu um certo medo. Aquela insegurança de não dar certo. Mas ele era tão perfeito comigo, ele me fazia tão bem, ele era tão carinhoso, tão amigo. É claro que viver a 2 não é fácil. Tá longe de ser, né? Mas a gente se dava tão bem que eu não tinha do que reclamar. O tempo foi passando e eu tinha cada vez mais certeza de que ele era o amor da minha vida. Mas eu queria mais de nós. Eu tinha um desejo. Não, um desejo não. Um sonho. Eu queria dar aquele passo a mais. Eu queria construir uma família ao lado dele. Eu queria ser mãe. Era isso, eu queria ser mãe. Para mim, era o normal quando a gente estava com alguém que ama, querer formar uma família. Mas o Rodrigo não pensava dessa forma. Na verdade, ele ficava super inquieto quando eu tocava nesse assunto.
Eu até entendi o medo dele de ter um filho, porque é mesmo uma decisão séria. A gente nunca sabe realmente se é o momento certo, se a gente está preparado, maduro, estabilizado. Ixi, é tanta coisa, né? Mas não era só isso. Eu não sei. Parecia que essa ideia... Parecia que o meu grande sonho acabava afastando o Rodrigo de mim. Eu não sei como. Mas o relacionamento virou um caos do dia pra noite. A gente começou a brigar por tudo, tudo mesmo. E foi aí que ele mostrou ser uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que eu tinha conhecido. O Rodrigo passou a ser ignorante, não media palavras. Ele era agressivo no tom que ele usava comigo e aquilo, claro, me assustava. Eu nunca poderia sonhar que um dia eu ia ver o Rodrigo, meu amor, me tratando daquele jeito. Sabe, ele me tratava como uma qualquer na vida dele. Não, aquele não parecia o cara por quem eu tinha me apaixonado. Seria possível? Seria possível mesmo que um sonho tão lindo como o de construir uma família ao lado dele? Porque era com ele, né, que eu sonhava o tempo todo. Será que tudo isso era uma mentira? Transformar tudo que a gente tinha de um jeito tão ruim do jeito que estava sendo. Eu só queria ser mãe e formar uma família com quem eu amava. Era isso que eu queria. Mas ele achava aquilo tudo uma perda de tempo. E toda vez que eu tentava conversar sobre isso, era a mesma discussão sempre. Heloísa, você já disse isso. Eu não acho que pra gente ser completo, a gente precisa ter um filho. Pelo contrário. Filho dá gasto, dá trabalho. E não vai dar pra gente aproveitar a nossa vida. É só pensar direito, sabe? Eu penso sim, Rodrigo, penso. Ter um filho não é nenhum impasse, não. Você sempre soube que era o meu maior sonho. E outra coisa, eu tenho certeza que um bebê na nossa casa só ia aumentar a nossa felicidade. Rodrigo, olha pra mim, olha pra mim. Eu tenho a maior vocação pra ser mãe, meu amor. Mãe? Você é mãe? Heloísa, pelo amor de Deus, não me leve a mal. Mas eu não vejo você como mãe coisa nenhuma. Nem agora e nem nunca. A gente já tem nossos cachorrinhos, a gente tá bem assim. Vamos continuar a nossa vida do jeito que tá, vai. Pra quê? Pra que mudar o que tá dando certo? Era como se ele zombasse de mim, sabe? Tirasse sarro do meu desejo de ser mãe. Meu coração ficava partido quando eu escutava ele dizendo tudo isso que ele me falava. Quem é mulher e sonha em ser mãe vai entender o que eu vou dizer. Mas a gente tem um relógio biológico e esse relógio, ele começa a gritar. A idade vai passando e a gente fica com medo de perder o tempo, sabe? Meu instinto maternal estava berrando nessa hora. Era o meu momento. No fundo, lá no fundo, eu ainda tinha esperança de que o Rodrigo fosse mudar, que ele fosse enxergar que a vida só ia melhorar com a chegada de um filho nosso, um filho tão abençoado. Mas não. O tempo passava e o Rodrigo seguia com a mesma opinião, que nunca quis ter filhos e que não tinha me chamado para morar com ele pensando em construir uma família. Eu cheguei a pensar que o problema era eu. Àquela altura eu estava completamente arrasada. O homem que antes era perfeito para mim estava se tornando um homem diferente do que eu tinha idealizado. Se fosse só uma opção dele, era uma coisa. Eu sei que tem gente que não quer ter filho mesmo. Mas não foi só isso. Ele começou a mudar para valer. O Rodrigo começou a sair dia e noite e curtir a vida como se eu não existisse, como se ele fosse solteiro. Como se não pudesse piorar, começaram as traições também. O Rodrigo me traía diversas e diversas vezes. E eu ameaçava ir embora. Mas ele virava o jogo, ele dava um jeito de eu acreditar que ele ia mudar. Mas não dava muito tempo e ele já estava lá de novo, se comportando do mesmo jeito como um moleque. Quando eu me abria com alguém, ou pelo menos tentava me abrir sobre tudo que eu estava passando, tudo que estava acontecendo, era um susto para todo mundo.
Porque na visão das pessoas, o nosso relacionamento era perfeito. Ninguém podia imaginar que aquilo já tinha virado pura fachada, bem longe de alguma perfeição que as pessoas imaginavam. Aí as pessoas diziam que era assim mesmo, que ele estava confuso, que logo ia passar. Ouvia até que ele tinha razão em não querer ter filho, porque filho é só dor de cabeça, que podia acabar com o nosso casamento. Para mim, era cruel ouvir isso. Eu confesso que eu fiquei muito confusa. Eu fiquei dividida. De um lado, o homem com quem eu estava casada há anos. Do outro lado, o meu sonho de gerar o maior amor da minha vida, meu filho. Eu pensei. Achei que a minha pressão podia estar acabando com o nosso relacionamento, que por minha causa ele tinha mudado tanto. Achei e cheguei até a cogitar deixar de lado esse meu desejo. Mas o que eu podia fazer? Essa vontade só crescia dentro de mim. A vontade de sair de casa também. Principalmente quando o Rodrigo me humilhava e justificava as safadezas dele na rua com esse meu único pedido, único sonho de engravidar. Ele usava contra mim toda essa minha vontade. E realmente ia conseguindo fazer com que eu me sentisse culpada pelas crises na nossa relação. Eu comecei a enlouquecer. Ele estava me deixando louca. Eu não sabia mais o que fazer. Foram meses de muita angústia e de muita amargura também. Eu já não era mais feliz. Mas eu também já não tinha ânimo para nada, não tinha força para agir. Até que veio a gota d'água. Foi numa das traições que eu criei coragem. Uma coragem inexplicável para dar um basta. Foi mais uma humilhação que o Rodrigo me fez, que eu coloquei um ponto final em tudo. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava ser traída e ainda levar a culpa. Vamos acabar, Heloísa? O que você tá falando? É isso mesmo. Acabar depois de 15 anos? Olha aqui. Você tá confusa, meu amor. Para, vai. Eu te disse que esse seu sonho ia acabar com a gente, não te disse? Eu sei que eu não fui um cara perfeito, mas você tá sendo precipitada. Não, Rodrigo, não tô, não. Chega. Eu não posso viver ao lado de um homem que não compartilha os mesmos sonhos, os mesmos planos que eu. Meu Deus do céu, Heloísa! Olha, vive a sua vida, que eu vou viver a minha vida. Eu tô mais do que decidida que eu vou embora dessa casa e vai ser hoje. Meu amor, olha aqui. Olha pra mim. Presta atenção. Esse seu desejo de ser mãe mexe com você, mexeu muito com você. Subiu na sua cabeça. Faz assim, olha aqui. Passa uns dias na sua mãe. Esfria a cabeça. E quando você perceber que tudo isso é uma bobagem, você me procura. Você volta. Quem sabe, a gente pode recomeçar. Vai ser melhor assim. Como muda, né? Mas não adiantava. Eu tinha engolido aquela ladainha tantas e tantas vezes. Então eu saí daquela casa sabendo que eu não ia mais voltar. Não voltaria mesmo. Ele não me fazia feliz. E eu não tinha vontade nenhuma de estar do lado dele. Tantas mentiras, tantas traições, tantas humilhações. Eu não falei nem um terço aqui. Eu me sentia um lixo, desprezada por ele. Me traía e depois fazia com que eu acreditasse que a culpa era minha. Que eu tinha feito ele agir assim, que eu era louca. Eu tinha que me amar. E saber que eu podia ser feliz fora daquele casamento. Foi difícil? Ou se foi? Foi difícil demais, eu não nego. O Rodrigo até me procurou. Pediu para eu voltar, mas eu não quis. Eu tinha conseguido o mais difícil, que era sair daquela casa. Meu encanto por ele tinha acabado e eu não ia correr o risco de sofrer mais, eu não ia. E foi seguindo a vida que eu vi que era possível mesmo ser feliz. Eu encontrei o Angelito. Eu encontrei o amor. Ele apareceu para mim num momento que eu já nem acreditava mais na felicidade. E ele, com tanta paciência, curou todas as minhas dores.
Me amou como eu merecia e se mostrou um grande companheiro. Não dava para acreditar que depois de tanto choro, tantas noites mal dormidas, tinha aparecido uma pessoa como ele na minha vida. O Angelito me fez a mulher mais completa desse mundo. Sim, completa. Porque além de um companheiro incrível, ele me deu o maior presente: o meu filho. O meu menino abençoado com quem eu tanto sonhei. O meu menino que eu tanto esperei. Quando ele nasceu, eu não conseguia parar de chorar. Eu não me contive porque eu lembrei que por muito tempo, algum dia eu cogitei deixar de lado aquele sonho. Por alguns instantes eu cogitei abrir mão daquele sentimento tão puro, tão único, tão mágico, que era ter o meu filho nos meus braços. Foi ali que eu entendi que tudo estava escrito. Eu passei por aquilo. Eu fui testada a abandonar o meu sonho. Mas eu preferi ir embora, sofrer, mas não desistir jamais. Eu posso dizer para você que o Angelito chegou na minha vida e me tirou da escuridão. Ele me mostrou a luz. Ele me proporcionou ser feliz todos os dias ao lado dele, ao lado do nosso filho Samuel. Hoje eu sou a mulher mais realizada desse mundo. Eu tenho uma família unida, tenho uma família de verdade. Eu quero dizer para o meu esposo, o Angelito, que eu sou tão grata a ele. Que eu sou grata todos os dias por ele ter aparecido na minha vida. E compartilhar os meus dias ao lado dele é a melhor coisa que poderia me acontecer. Eu quero aqui agradecer por cada momento, por cada carinho e por cada apoio que ele me dá. E para você que tem um sonho, independente do sonho que for, nunca deixe de acreditar, nunca. Mesmo que sempre tenha gente para palpitar, para te desacreditar, acredite em você acima de tudo. Talvez algumas decisões te façam sair do conforto. Às vezes pode te custar pessoas. Mas vai à luta, dê a cara a tapa. Porque a gente não pode se trancar num mundo e ficar vendo a nossa felicidade passar, indo embora, distante da gente. Eu sou um exemplo disso. Eu fui atrás de ser feliz e me tornei mãe.